É isso, meu povo, vamos para mais uma aula, aula 5 já. E assim, a gente já passou da metade, né, da quantidade de aulas em si que serão gravadas, né. A gente já tem mais 4 aulas, e vão ser 3 de conteúdo e uma tranquilo para finalizar o semestre. E já estamos em novembro basicamente, e o último mês basicamente, a última aula vai ser, deixa eu olhar aqui no calendário. Deixa eu olhar aqui no calendário rapidinho. 1, 2, 3, 4. A última aula vai ser dia 28 de novembro, né? Já é realmente finalizando o semestre. Então esse mês aí vai ser um mês bem determinante nas nossas vidas de estudantes em 2022.1, né? Estamos atrasados. Mas é isso, gente. A gente passou pela aula 4, que foi estruturas de repetição. Vocês devem ter visto que eu coloquei aulas complementares lá, tá? E são aulas complementares, gente, porque a realidade se você só vê a aula aqui comigo, que ela já é mais enxuta e tal, apesar dela ser bem concisa, bem coesa e bem eficaz no que pretende, na minha opinião. Sou suspeito para falar. Mas, enfim, porém, o que realmente faz você aprender são os exercícios. Então, assim, se você está assistindo essas aulas, se você está gostando, mas se você realmente quer aprender mais profundamente, você vai ter que fazer os exercícios, vai ter que assistir as aulas complementares de exercícios que eu estou deixando. Nessa já tem um caminho mais mastigado, mais tranquilo. A lista que eu coloco é só para, assim, você testar minimamente o que você está vendo. É só tipo assim, minimamente mesmo o que você está vendo. E aí, deixa eu tirar as mensagens aqui, velho. E aí, gente, então vai estar lá. Se vocês estão assistindo mais com uma pegada mais tranquila, querem só ver como querem só ter uma noção de como é o todo, né? Então tranquilo, não precisa aprofundar, mas vocês têm que ter ciência que vai depender exclusivamente da quantidade de exercício que você faz, o quão profundo você vai estar em Python, em programação, tá? E aqui a gente vai para um assunto que ele já é mais complexo, mas assim, não é questão de complexidade na realidade, é questão de funcionalidade, sabe? Ele é muito útil, as possibilidades são imensas, então as nuances de utilização, e junto com as outras estruturas que a gente já aprendeu, ganha um arcabouço muito maior de possibilidades, né? E de horizontes. Então isso faz com que o assunto fique mais sensível à nossa percepção de interesse, de dificuldade. Mas enfim, a gente vai falar hoje sobre listas e matrizes, para ser exato. Eu vou tentar ser um pouquinho mais, eu vou tentar ser um pouquinho mais calmo, porque assim, as outras estruturas de repetição, elas possuem uma lógica muito fácil, muito tranquila, e aí a utilização dessa lógica que você tem que pegar de acordo com o seu tempo, testando e tal. Mas a lista já tem um pouco mais de elementos. Por exemplo, o for mesmo. O for o while você coloca ali uma condição, tem as formas de parada, né, o break, o continue, e ali montagem de estruturas alinhadas, meio que a repetição, entender como funciona uma dentro da outra. Mas a teoria de como o for e o while funciona é bem tranquila. Na lista não deixa de ser tranquila, mas tem mais elementos, e por ter esse poder de cada elemento, por ter esse poder bem funcional e expandido, é importante que seja mais com calma, né? Tanto que eu já dei uma introdução maiorzinha do que eu dou nos outros vídeos. Então vamos lá, gente. Só beber uma água que está muito quente, uma pessoa. Vamos lá. Noções iniciais. Listas são um tipo de variável que permite o armazenamento de vários valores que podem ser acessados através de um índice que representa a posição de um valor. Tá, gente, naquela pegada que eu mencionei na aula, acho que anterior a essa, né, que teve um breve momento que eu mencionei. Tem como você, na realidade assim, acho que foram nas primeiras aulas, cada elemento de uma lista, isso aqui é uma cara de uma lista, tá? Sempre com colchetes, né? Sempre com colchetes e os elementos dentro dela.
Não necessariamente precisa ser números, né? Acho que tem alguma lista aqui que só são nomes, aqui nome e números, tá? Mas elas vão ser divididas por vírgula, e entenda que essa divisão de vírgula o computador compreende como um elemento, tá? Independente se tem muito espaço, tem pouco espaço entre eles, independente, é um elemento e é o que está entre vírgula, tá? E assim, isso aqui seria uma representatividade seria uma representação de uma lista, certo? E assim, para a gente acessar os elementos dessa lista, vão ser através do índice dela. E assim, o índice dentro da linguagem de programação, ele começa sempre no zero. Então lembra do for, quando você colocava ali 0 a 1, for i in range, aí 0 a não sei quanto e tal. Você estava dizendo o índice inicial e o índice final, e às vezes dizia as etapas de processamento, né? Se era para pular de 2 em 2, 3 em 3, mas enfim, no geral você dizia o índice inicial e o índice final, e o índice final nunca ia até exatamente ele, porque o índice começava do zero, então você sempre contava com menos 1. Aqui é a mesma ideia, né? Sempre vai ser assim dentro da linguagem de programação. Se você quer acessar esse índice aqui, por exemplo, o que você tem que fazer? Print F, né? Formatação, primeiro elemento da lista, aí como é que você vai representar? Aqui são as chaves padrões, né? Aqui são as chaves padrões, vou até separar, né? Aqui, do F-string. Você vai botar o nome da lista e vai abrir colchetes para o índice que você quer. E aí o índice 0 vai pegar o 20, né? Que vai ser justamente isso aqui. E o segundo é a mesma ideia, né? Porque vai pegar 1, porque vai ser o 40, né? Então 0, 1, 2. Não, apesar de ter 3 elementos, o índice vai até o 2, porque justamente começa do 0. Tá, gente? Vamos lá. Alterando o valor da posição da lista. Gente, alterar valor é fácil. Tá aqui a lista, né? A lista foi dada, ela foi criada aqui, e aqui foi inseridos os elementos e tal. E aí eu quero alterar um valor do índice 0 ou do índice 1, e simplesmente eu só preciso colocar o nome da lista, nesse caso L, abrir colchetes, botar o índice igual a, pronto, mudou, está mudado. De 20 passou para 15, gente, é assim, fácil assim. Colocou, e aí se eu quiser colocar o 2, por exemplo, botar o 2,15, aí eu acho que é porque teve modificações. Eu acho que veio esse tudo aqui porque teve modificações aqui mais embaixo, tá? Mas enfim, a lista que vai dar certo, gente. Aqui, ó, agora deu certo. Eu botei para rodar esse código, né, que colocou esses elementos. E aí agora, para mudar o índice 2, né, que é justamente o 60, eu botei o 15, simplesmente botei para printar aqui no final. Aqui no Google Colab você consegue botar para printar aqui sem necessariamente botar o print aqui, tá? Mas assim, se for na última linha do código, você colocar dessa forma que tá aqui, você consegue printar. Ok, imagine que tem um print aqui antes, tá? E aí beleza. E aí eu mudei o valor do índice 2 simplesmente fazendo dessa maneira. E aí eu mando printar e já não tem mais, simplesmente foi substituído. É isso. Beleza, prosseguindo, né? Então vamos lá. Essa parte é importante. Vamos de passo a passo. Para acessar o índice, para mudar dessa seguinte forma, né? O índice começa do 0. Você tem que ter a noção de qual índice você quer mudar, e assim você fazer essa transformação. E aí se você mandar para printar, a transformação já está feita. E é isso. Vamos lá. Também podemos utilizar o índice de forma reversa. Dado uma lista L, podemos utilizar a notação -1 para referenciamento do último elemento da lista. O -2 retornaria o penúltimo. Gente, na primeira aula, foi na segunda aula, eu falei sobre você mexer com índices de uma string, né? Uma frase, você quer, e cada frase representa um índice também. É a mesma coisa, você consegue tratar e chamar e utilizar cada pedaço da string através de um índice da mesma forma que você faz de uma lista. Então, lá na lista, nessa aula, eu apresentei que tem os índices positivos que começa do 0. E aí agora quando chega no último, o último vai ter lá um número X, mas esse último também vai ser o -1. Né, ele vai começar de -1 de trás para frente, e aí você vai -1 e tal. E aí se você quiser acessar pelo índice negativo, não é tão comum, pelo menos até onde eu vi, mas eu acho que depende da situação, vai ser mais útil, vai ser mais fácil.
E aí se eu quiser printar o último elemento da lista, eu poderia colocar 0, seria assim, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia colocar, além de -1 aqui, se eu quiser printar o 3, eu poderia botar 5. Mas aqui, como o exemplo é para mostrar negativo, deu esse exemplo aqui. E aí vocês veem que funciona, né? -2 vai ser 2,5, -3, 2 e tal. Mas poderia trocar pelos respectivos valores positivos. Vamos lá. Alterando o último elemento da lista, tá? Tranquilo, a mesma ideia. Coloquei -1 aqui, né? E 10. Sendo que essa questão é que, gente, eu posso não saber o tamanho da lista. E aqui o -1, eu sei que ele vai ser o último. Eu sei que ele vai ser o último. Então eu consigo botar aqui, mesmo sem saber o tamanho da lista, mesmo sem saber qual é o índice do último positivo, eu consigo utilizar dessa forma negativa. Aí falou do tamanho da lista, como é que você vê o tamanho da lista e você vai utilizar esse len para não só listas, mas não só no Python, na verdade, ele é bem utilizado. Vamos lá, podemos usar a função len para saber o tamanho da nossa lista. O valor retornado será igual ao número de elementos da lista. Aqui tem 3 elementos, né? Tem inclusive uma string no meio. Coloco len L, ele me volta 3, que são a quantidade de elementos, sendo que os índices delas serão 0, 1, 2. Pegaram aí? Show! Tranquilo, né? Esse len aqui é só você jogar, acrescentar, vai mudar só para você saber o tamanho da lista. Vamos lá. Cópia e fatiamento de lista. Definitivamente listas são estruturadas de dados muito poderosos, são estruturas de dados muito poderosas. No entanto, existem alguns elementos que merecem nossa atenção para que não haja confusões. Um desses pontos trata-se de quando queremos fazer cópias de listas. Vejamos, tem uma lista aqui, né, a lista L, né, certo? Com colchetes, abriu cada elemento, né, até o 5. E a gente pegou V e disse que V é igual a L. E aí manda printar LV e dá a mesma coisa, né? Aí você pensa, então eu fiz uma cópia de L para V. Não, na realidade você não fez uma cópia. O computador, ele entende a mesma coisa. Entendem isso aqui como duas formas de chamar a mesma variável, entendeu? Tipo assim, tem a variável L, mas eu tô dando para L agora um apelido de V, mas se eu quiser chamar L, eu posso chamar L, mas se eu quiser chamar V, eu posso chamar V. Qual é a diferença, gente? A diferença é aqui, eu altero a lista principal e mando printar, é alterada junto, porque é feita como uma coisa só, eles viram uma coisa só. A diferença de eu chamar L e V aqui é nula. V é igual a L como L é igual a V, então tipo, a leitura é desta forma, entende? Beleza, aí para eu fazer realmente uma cópia, né, uma cópia independente, que os dados não vão ser interferidos, vamos lá, deixa eu fazer essa cópia aqui embaixo. Para eu fazer essa cópia, eu utilizo da seguinte maneira, eu coloco V, aí igual a L, sendo que aí eu abro colchetes e dou esses 2 pontos aqui. Gente, esses 2 pontos, ele já aparecia subitamente, implicitamente no for, que era justamente o índice inicial e o índice final. E como eu não coloco nada aqui, ele vai pegar tudo, né? Ele vai pegar, e se eu coloco um de início, ele vai copiar começando daqui. Se eu coloco no final, ele vai copiar até aqui. Se eu coloco um aqui, um número aqui, um índice aqui e outro índice aqui, ele vai copiar só os itens, os valores dentro daqueles itens, né? Vamos ver o que é que fala aqui. Se eu apenas alterei a opção na lista V, como a posição da lista L também foi alterada. Isso nesse caso aqui, ó, eu alterei o índice, o primeiro índice, né, o índice 0 da lista V, e também foi alterada no L, né? E a ideia é fazer uma cópia, né? Então aí você consegue fazer essa cópia justamente com esse elemento aqui. Então V igual a L, abre colchetes, 2 pontos, tranquilo, gente. O negócio mais de você entender, a lógica não deixa de ser fácil, né? Não deixa de ser fácil. O negócio é você entender e pegar o tempo e as funções e conseguir conversar, tá? Tudo que você está aprendendo. Aqui é a ideia, mesma ideia do for. Primeiro começa no start, né? O primeiro índice começa de onde vai começar essa lista, né? Qual é o índice? E o stop vai ser o índice que vai determinar a parada, e o step, né? De quanto vai fazer esse passeamento, né? Fazer esse fatiamento. Start, stop, step, quando vão pular. Tá, gente, aqui tá uma lista, né? A gente criou uma lista aqui.
Aqui seria para criar essa lista aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma pausa. Gente, eu ia mostrar uma função, mas eu fui dar uma verificada se estava lá embaixo já, para não confundir vocês. Então tá lá embaixo. Vamos por partes. Ok, né? Tem a lista aqui e aí pronto. A ideia aqui que eu falei para vocês. Tem a lista, né? Tem a seguinte lista, né? De 5 a 35 pulando de 5 em 5. E aí eu quero pegar uma cópia de uma lista, ou então eu quero apresentar, nesse caso aqui ele copiou, né? Ele copiou começando indo até o 2. Então só pegou o índice 0 e o índice 1, certo? Ou seja, pegou dois índices, pegou 0 e 1. Aí 5 e 10. Beleza. E aqui nessa situação começou do menos 3. E aí você lembra que 35 é menos 1, aqui menos 2, aqui menos 3. Começou do menos 3, ele vai daqui pra frente, né? Então vai daqui pra frente. É isso. E aí nessa situação aqui pegou a lista, pegou do início, beleza, mas no meio vai até o final, beleza, vai até o final, mas ela vai pular 2 em 2. Então pegou do início, mas vai pular 2 em 2. Então 10, 20, 30, e aí não pega, né? Pega um ou outro. Tá, tem uma dica extra aqui. A anotação de fatiamento, 2 pontos menos 1, né? 2 pontos duas vezes, 2 menos 1, coloca a lista em ordem reversa em relação à ordem atual dos elementos. Porque quando você coloca esse menos 1 de step, ele não está mais indo, ele está voltando. Então, se você quiser utilizar esse step para trás, você tem que só colocar para, né, decrescentar. Então, utiliza os números negativos. E aí aqui, ó, coloquei uma lista com cada letra sendo um elemento, né, separado por vírgula. Você sabe, através da separação da vírgula. Guarda essa informação, porque em dicionário vai ser muito importante. Já é importante em lista, na verdade. E aí a gente coloca aqui Roma aí nessa ordem. Aí você manda printar e dá aqui, ó, o original. E aí você coloca L underline reversa. Esse aqui é o nome da variável, né? Underline reversa é igual a, pega o início, pega o final, mas ele vai voltar, né? Vai menos 1, ou seja, vai decrescentar. E aí a gente vai receber o reverso, vai voltar o reverso, né? A lista reversa. E o contrário ficou amor. E aí, para adicionar elementos na lista, essa informação é muito importante, né? Para adicionar elementos na lista, a gente vai usar o ponto append. Então veja só, já não é mais o igual, o atribuir, certo? Se você quiser atribuir para um índice específico, eu fiz aqui em cima, né? É só você colocar o índice que você quer e o valor e tá alterado, certo? Mas como é que faz para adicionar, né? Você não quer alterar, você quer adicionar. A gente vai colocar o ponto append, não é igual, é ponto append, parênteses, e aí você coloca o que você quer adicionar. Se eu quisesse adicionar aqui uma string, eu poderia adicionar um string. Mas enfim, você coloca exatamente o que você quer adicionar e vai adicionar na última parte da lista, ou seja, depois do último índice da lista. Então, aqui está o exemplo, né? Essa lista de 1 a 4. Antes do append, depois do append, botei um 5 aqui, deixa eu atualizar, que aqui eu tenho botado aspas, só para vocês notarem que tanto faz número ou string, né, ou texto, dá para adicionar tudo junto, tranquilamente. Gente, a gente tem para adicionar tanto o append, certo? Append. A gente também tem um insert, que nessa situação aqui, a grande diferença é que você vai não adicionar no final, né? Depois do último índice da lista, você vai adicionar no índice que você previamente colocar, né? Guarda essa informação no índice que você previamente colocar. Então, o insert ele não pede apenas uma informação para funcionar, ele pede duas entradas. Você vai ter que dar de entrada para ele o índice, né? Nesse caso aqui da lista eu gosto pudim, né? Aqui ó, eu gosto pudim antes do insert, e você vai pegar o l.insert, vai botar o índice, nesse caso 0, 1, 2, né? Então a gente vai botar
você vai botar aqui, né, vai botar nessa situação, aí vai para trás, e aí o gosto, o novo elemento que você vai adicionar vai ficar aqui no meio, e aí você vai botar o 2 e vai ficar eu gosto de pudim da forma que tá aqui, tá? Se eu fizer isso aqui, óbvio que vai fazer uma diferença e vai ficar errado, tá? Ok. Dito isso, se eu adicionei, né, se eu usei o append para adicionar no final ou insert para adicionar em um determinado índice, eu posso também remover, óbvio, né? E aí para remover tem algumas funções dependendo da forma de remoção que você quer. Podemos remover um elemento de uma lista com base no seu índice por meio do comando del. Dá em uma determinada lista, print antes da lista, essa é antes da lista, e aí del, veja como o comando é diferente, gente. É só del, lista, e aí o índice que você quer excluir da lista, né? 0, 1, ou seja, aí eu retirei o 7 aqui e aí ficou assim, certo? Veja que não tem igual, não tem mais aí nesse caso não tem nenhum ponto, né? Aqui o ponto insert e o ponto append, você tem que colocar a lista, o ponto, alguma coisa, append ou insert. Nesse caso não, nesse caso você joga o del e aí dá um espaço e você já diz qual é que você quer apagar, certo? Podemos também remover um fatiamento com del. Nesse caso vamos remover todos os elementos da lista. Nesse caso aqui a gente pode colocar para remover toda a lista, porque aqui não tem início nem fim, mas se eu colocar, deixa eu colocar um aqui para ver se faz alguma diferença. Fez a diferença porque ele começou a eliminação a partir do índice 1, e aí a partir do índice 1 não pegou o 0, então o 0 escapou aqui do excluimento da remoção do del. Beleza, vamos passar, né? Tem o del dessa forma, mas a gente não tem só o del, a gente tem o pop. Mas qual é a diferença do del e pop principal? Outra forma de devolver um elemento com base no seu índice é por meio do método pop. Quando não especificamos o argumento do pop, o elemento de último índice é removido. Ou seja, o último índice, quando você usa o pop, apenas o último índice, você não especifica, óbvio, né? Apenas o último índice vai ser removido, e além disso ele vai lhe voltar um valor. O que eu quero lhe dizer disso? Quer dizer que se você remove, se você pede a remoção .pop aqui da lista, por exemplo, e você atribui uma variável, dentro dessa variável vai ficar qual o elemento excluído, né? Qual foi o elemento excluído. E aí, por exemplo, da lista 10, 20, 30, 40, print antes do pop, aqui é antes do pop, né? Mesmo a lista tranquila. Aí eu coloco x é igual a l.pop parênteses e mando printar a lista, já foi embora o último elemento, né? O 40 já foi embora. E aí eu boto elemento removido e boto x, né? Para dar a quantidade, para dizer qual é o elemento envolvido, qual foi o elemento removido. Apresenta. Se eu utilizar del igual, não consigo fazer isso. Mas aqui, através do pop, eu consigo jogar essa exclusão dentro de uma variável. Isso não quer dizer que eu precise fazer isso. Eu poderia só jogar o L pop e que daria certo, entendeu? Ele daria certo, ele excluiria da mesma forma. Mas ele me volta um valor, e se eu quiser guardar esse valor em algum canto, eu posso utilizar sim esse recurso. Vamos lá. Diferenças do pop para del. O pop retorna o valor que foi removido, enquanto o del não. Exatamente o que eu disse. Com o del podemos remover um fatiamento de uma vez só se quisermos. Com o pop só podemos remover um elemento por vez. Pois é, no del a gente consegue fazer isso aqui, né? A gente consegue dar essa atribuição aqui, de dizer qual é o índice inicial, o final e qual é a forma de processamento, né? Qual é o step desse fatiamento. Mas com o pop a gente precisa colocar qual é o elemento a ser removido, né? Ou ele vai remover o último, certo? Beleza, isso também só podemos remover um elemento por vez. Podemos remover um elemento de uma lista com base no seu valor por meio do método remove. Nesse caso, o remove, a grande diferença do remove vai ser que ele vai excluir através do valor, não é do índice. O índice é o que está, onde está contido num determinado valor. Aí o remove ele vai excluir, vai buscar através do
do conteúdo. Nesse caso, na lista, né, de 0.1, 0.27 e tal, você bota ele para remover o set. Mas se o set fosse uma string, por exemplo, ele daria a mesma coisa, né? Ele também excluiria, né? Ou seja, é o valor do elemento, não necessariamente devia ser só números. Aqui tem mais números porque fica mais fácil para visualização, apesar de ter alguns strings para vocês saberem que a abrangência das listas é grande. Beleza, vamos lá. O del ele vai excluir de acordo com os índices que você coloca lá, né? Se você coloca só o padrão, ele vai excluir tudo, né? Vai dar isso aqui, ó, print L, vai excluir tudo. E aí, se você utiliza o pop e você utiliza qual a diferença do pop e do del? O pop vai excluir o último por padrão. Se você quiser um elemento, você vai colocar o índice desse elemento, certo? E ele só exclui um por vez e ele volta ao valor excluído. Então, se você quiser guardar na variável esse valor, você consegue através do pop. O remove, ele vai excluir através do valor daqueles índices que previamente que o pop consegue excluir. Então, se o pop consegue excluir através de índice, o remove consegue excluir através de valores dentro desses índices. Então, você pesquisa exatamente da forma que está, certo? Exatamente, se for string, tem que ser exatamente. E aí ele consegue fazer esse serviço para você. Vamos lá. A gente tem uma lista aqui, né? Só de string, antes do remove. E aí a gente botou para remover banana e ele removeu banana. Pera aí. Botar para remove banana. Nesse caso ele excluiu só o primeiro, né? Ele excluiu só o primeiro. Então ele só... Note que se tivermos elementos duplicados, o remove só retira a primeira instância do elemento. Então eu tenho que colocar novamente o remove para ele verificar, né, se a string, o valor que está aqui ainda tem, e se tiver ele apaga, né? A gente poderia botar ele para rodar de novo aqui. Vamos lá, ordenação e inversão de elementos. A gente aprendeu a excluir basicamente, né? A gente aprendeu a excluir, acrescentar, né? E mudar utilizando a lista igual, aí abre colchetes e bota o índice e o valor depois do que você quer de novo para aquele índice. Porém, se eu quiser mudar a ordem dos elementos, eu também tenho como fazer isso. Tá aqui uma determinada lista de números, né? E aí eu consigo através da função .sort ordenar esses números, certo? Respondendo a pergunta que foi minha, não, ele não ordena alfabeticamente. Eu acho que ele ordena alfabeticamente se você tiver tipo apenas letras, tipo não tiver frases ou palavras. Aí ele consegue fazer isso, mas eu tentei ordenar alfabeticamente algumas palavras com ele, não consegui. Então, você joga o sort, ele já lhe ordena, crescentemente, né, e em ordem numérica. Aí se eu quiser fazer o contrário, eu consigo jogar dentro desse elemento .sort o reverse e boto igual a true, que é isso aqui. Basicamente eu tô dizendo que é confirmado, né? Tipo reverse sim, pode ser interpretado assim. Reverse sim, aí ele vai ordenar e depois vai reverter, vai ficar assim, tá? Sem grandes mistérios essa parte. Por fim, também podemos inverter os valores da lista usando o método reverse. E aí a gente, exato. Aí a gente, se quiser só reverter sem ser em ordem, só quer reverter, tem o método .reverse também, que aí ele vai só trocar aí o índice, né? O que é 0 vira -1 e enfim, sucessivamente e assim vai. Percorrendo listas. Gente, então, vamos lá. Até dar uma paradinha e beber uma água aqui. A gente basicamente está aprendendo uma forma de você alocar diversas informações. Eu não vou dizer infinitas, mas enfim, uma grande quantidade de dados dentro de listas. E a gente já aprendeu como entrar variável, como com for, while, as possibilidades de aninhar. Então, assim, com essas informações até então já dá para fazer muita coisa. E com a próxima aula de dicionário,
também vai ficar muito massa. Vai ficar muito foda. E aí assim, gente, a gente vai começar a ver agora como essas listas podem conversar com as estruturas de repetição que a gente viu até agora, e a gente vai ver como conseguir fazer uma lista de listas, que seria uma matriz, e a gente vai ver tudo isso aqui com o for e o while. Por isso que eu repito, entender bem o while e o for é essencial para justamente saber como utilizar a magnitude das opções que só a linguagem de Python, nem tô falando de vários outros módulos e bibliotecas, não, só a linguagem de modo pode proporcionar. Vamos lá, a linguagem do Python pode proporcionar. Vamos lá, podem percorrer listas utilizando tanto o for quanto o while. De maneira geral, o for será mais útil para a maioria dos casos. Isso porque o while podemos ocorrer apenas índice por índice da lista, enquanto que o for podemos percorrer tanto índice por índice quanto elemento por elemento. Vamos ver. Tá aqui o exemplo, né? Uma lista com oi, tudo bem, separado por vírgula e tudo string, percorrendo todos os índices com o while. Vamos lá, a gente deu um i, atribuiu, né? Declarou i, e aí o while i menor do que o tamanho da lista, né? De L, ou seja, o tamanho, isso aqui nesse caso tem 1, 2, 3, 4 elementos. Você vai printar aí. Nesse caso, né, foi até 3 porque começa com 0, mas enfim. Aí você vai printar aí tem aqui, né, os 4 elementos de 0 a 3. E aí você vai colocar i igual a i mais 1, né? Porque começa com 0 e aí precisa colocar mais 1, e aí você vai acrescentando esse valor. A gente viu que isso aqui poderia ser colocado assim também, né? Seria esse acréscimo aí e tal. Beleza. Vamos lá. A gente isso aqui é com while, né? Mas com for é mais fácil porque eu não preciso declarar nada. Porque aqui é meio que eu já estou declarando, já estou dando vida a uma variável, né? Então eu for i in range len dessa lista, né? Ou seja, esses 4 elementos, vai parecer a mesma coisa, sendo que é mais simples, né? Beleza, calma, vamos lá. Percorrendo todos os elementos com for. E aí for i in L print i. Oi, tudo bem, o que aconteceu aqui? Aqui eu estou mandando ele percorrer de acordo com o tamanho, né, da lista, ou seja, quantidade de elementos que tem na lista. Aqui eu estou mandando ele percorrer a lista, né? Eu estou mandando ele percorrer o tamanho, todo o horizonte da lista de início a fim. Não, eu estou mandando ele entrar na lista e me dizer o que tem, descrever a lista. E é exatamente o que ele está fazendo. For i in L print i, ou seja, ele está vendo tudo que tem e está voltando aqui, ó. Oi, tudo bem. Vamos só usar um recursozinho aqui que é bom repetir só para vocês verem. Se eu quiser que não dê, quando eu mando print ele já dá um enter, né, para pular a linha. Mas se eu boto para ele acabar e só dar um espaço, arroz, feijão, banana, aconteceu alguma coisa doideira aqui. Deixa eu rodar isso aqui. Aí, ó. Oi, tudo bem. Deixa eu botar uma vírgula. Deixa eu fazer assim, que aí fica conectado. Pô, tudo bem. Aí, ó. Enfim. Depois a gente vê como é que tira isso e tal. Porque a gente poderia jogar um if aqui, né? Aí a gente poderia jogar if i é igual a 2 pontos, print i. Vamos ver se dá certo. Se for igual a oi, na verdade, né? Porque o elemento é oi. É oi maiúsculo, não. Print e se não for, você vai printar normal e também você vai fazer isso aqui também. Sendo que você vai fazer isso aqui sem dar vírgula. Você vai dar isso aqui tranquilo, normal. Vamos ver o que aqui dá. Oi, tudo bem? Printou. Deixa eu jogar um else aqui. Ao vivo, tá, gente? Ao vivo assim, né? Eu não. Esse é uma junção de alguns elementos aqui que eu tô fazendo com vocês. De algumas aulas passadas aqui para entender isso.
não fiz indentação. Oi, tudo bem? O que está acontecendo aqui? Ele está percorrendo, né, o índice e tá vendo e tá voltando todos os elementos que tá na lista L. E aí, se o I for igual, né, encontrar esse elemento oi dentro da lista L, ele vai printar o elemento, né, vai printar justamente o oi e ele vai acabar com vírgula. Mas se não, ele vai printar e vai acabar sem tranquilo. É por isso que ficou assim. Oi, tudo bem? Só uma paradinha rápida aqui para usar alguns elementos, tá? Ok, vamos lá. Com o for, podemos percorrer simultaneamente os índices e os elementos com o auxílio da função enumerate. Vamos analisar. Tá. For int, aí índice, elemento. O que está acontecendo aqui, gente? Aqui são duas variáveis, né? Um vai receber o índice padrão, que é justamente isso aqui, né? E o outro vai receber o elemento que está dentro desse índice, certo? E essa função, ela volta a isso, né? Você só precisa dar de valor para ela, dar de entrada justamente a lista, né? Qual é o que é para ela fazer, e ela espera ser alocada em dois elementos, o índice e o elemento. E aí pronto, no elemento 0 temos o oi e tudo. Vamos só tentar uma coisa aqui, eu nunca tentei com duas variáveis, não sei se dá certo aqui também. Vamos ver. Dá certo também. Show. Para terminar da forma que você quiser, né? Se quiser um igual assim, certo também. É isso, ficou estranho, mas é pra vocês entenderem que é dessas funções básicas que a gente viu mais passado. Gente, vamos lá, tá em 36 minutos de aula, a gente já tá terminando, tá? Tem essas matrizes aqui, preenchendo as matrizes e aí acaba. Vamos lá. Matrizes em Python podem ser compreendidas como listas dentro de listas. E aí, qual é a grande X da questão? A grande questão eu tenho altas listas dentro de listas, e como é que eu acesso uma lista específica? A gente vai aprender agora. Aqui, ó, matriz. A gente tem essa seguinte, né? Cada abrir e fechar desses colchetes aqui representa uma lista. E aí a gente tem a lista maior, né? Que é essa lista que tem as outras três listas. E cada lista também é dividida por vírgula, porque para a lista maior, essas outras listas são elementos dentro delas, né? E aí por isso que é dividido como os números são divididos. Então, né? Aqui está printado a matriz de 3 listas, ou seja, de 3 elementos, que por acaso são também listas. Todas as operações que realizamos com listas também são possíveis com matrizes. Contudo, agora precisamos especificar o índice da lista mais externa e da linha mais interna, enquanto que no fatiamento teremos que especificar o da lista mais externa ou da lista mais interna. Calma que a gente vai ver. Exemplos: índices. O primeiro índice é o da lista mais interna, enquanto que o segundo é do elemento mais interno. Ou seja, índice 0, ou seja, eu estou pegando dessa matriz o elemento 0, que está no índice 0, né? Na realidade está no índice 0. Qual é o elemento que está no índice 0? Essa lista aqui. Essa lista aqui, né? E aí dentro dessa lista eu estou pegando o elemento que está no índice 1, ou seja, estou pegando isso aqui. Voltou 2, certo? Fatiamento, vamos lá. Print matriz, né? Aqui essa mesma coisa, matriz está pegando a lista que está no índice 1, que nesse caso é essa aqui, e está printando todos até o índice 2, ou seja, o índice 0 e 1, né? Porque o 2 a gente sabe que não pega, então vai printar o 4 e o 5. Foi exatamente o que aconteceu. Percorrendo matriz. Para percorrer a matriz, necessitamos de um for duplo, um para listas internas e outro para os elementos dessa lista. A gente vai ler com calma esse pedaço de código aqui, porque esse pedacinho aqui de código, porque ele é bem importante. Então vamos com calma. Respira, vou até beber mais uma água. Eita, a gente tá chegando perto do meio-dia aqui. Percorrendo matrizes, vamos lá. É a mesma matriz, né? Essas 3 listas aqui dentro de uma. E aí, for lista interna, né? Isso aqui é o nome de uma variável. Em M, ou seja, aqui dentro, né? Lista interna em M, 2 pontos. For elemento em lista interna, o que é que ele está fazendo, gente? Ele está pegando
isso aqui, né, tá pegando essas listas que tem esses 3 elementos, né, vocês têm que imaginar isso aqui como uma coisa só, esses 3 aqui como uma coisa só, e aí ele tá percorrendo e tá atribuindo, porque o for ele faz isso até acabar, né, até acabar, ou seja, ele vai fazer isso 3 vezes porque tem 3 elementos. Então, na primeira rodada ele tá pegando o valor que tá em M, que é o primeiro, né, desse elemento, e tá alocando em lista interna. Ele tá tipo assim, lista interna tá recebendo esse elemento aqui, que é por acaso uma lista com 3 outros elementos internos. E aí vamos lá, na primeira rodada, lista interna é esse valor aqui, né, essa lista aqui, 0,12, que é apresentado como uma coisa só. E aí for elemento em lista interna, ou seja, pegou o primeiro elemento, né? A primeira rodada do for ele tá pegando isso aqui. Aí quando ele entrar aqui, o lista interna é isso aqui. E aí ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez, sendo que agora utilizando essa lista interna. E aí ele tá passando o elemento nessa nova variável chamada elemento, que vai passar por cada elemento dentro dessa lista interna. E aí vai pegar cada um aqui. Aí você manda printar o elemento, e aí eu mandei terminar com igual. Aparece justamente os elementos, né, até 8, né, 0, 1, 8 e tal. E aí eu mando printar a lista interna, e aí volta justamente a lista interna que representa onde tem cada elemento, porque ela foi pega aqui primeiro, e aí ela pegou esse primeiro aqui, a lista interna, né, pegou esse primeiro, aí rodou nesse for, aí saiu o elemento 0. Porém, aí rodou aqui de novo, e aí saiu o elemento 1, mas ainda continua na mesma lista interna, entendeu? Porque ele ainda está rodando aqui, ele precisa terminar esses 3 elementos dessa lista para ele ir para outra lista. E aí ele vai, pegou. Aí agora o for aqui na lista interna agora é isso aqui, 3, 4, 5. E aí ele pegou, o lista externa pegou de M, 3, 4, 5, essa lista dentro dessa lista aqui, beleza. E aí esse segundo for vai pegar os elementos dentro dessa lista interna, que agora é esse 3, 4, 5. Aí vai printar esses elementos, o 3, o 4 e o 5, né? E vai botar o igual depois, e eu estou mandando printar essa lista interna. E aí ele está fazendo isso 3 vezes, porque são esses 3 elementos. E é isso, gente. Essa parte assim desse for, de novo, é um pouco mais complexo, mas dá para entender. Mas você só vai realmente compreender, absorver depois de exercitar, ver depois mais à frente problemas práticos, né? Coisas que você poderia solucionar na sua vida, no seu trabalho acadêmico, no seu trabalho em geral e tal. Vamos lá. Só tem esse pedacinho aqui, tá? Então segurem aí. Preenchendo matrizes. Para preenchermos uma matriz é similar ao processo de percorrê-las, ou seja, precisamos de um for duplo. O procedimento é bastante simples. Criamos uma lista vazia que será a matriz, certo? Criamos uma lista, a cada interação do primeiro for, nós criamos cada lista que gostaríamos de adicionar na matriz. Cada interação do primeiro for, nós criamos cada lista que gostaríamos de adicionar na matriz, ou seja, a gente está basicamente criando os elementos dessa lista maior. E os elementos dessa lista maior serão outras listas. Então, no primeiro for, a gente está criando essas listas. Dentro dessas listas, a gente está dizendo as quantidades dessas listas que vão ter. Então, imagina um conchetes grandão. E a gente está botando vários conchetes e vários conchetes dentro desse grandão, separados por vírgulas, e depois a gente vai abrir esses conchetes e vai botar os elementos dentro deles. Então tentem imaginar essa visualização assim. E aí a gente vai botar para a quantidade de listas, né? Quantidade de listas e aqui você pode entender. Eu sempre estou fazendo isso. Essa quantidade de listas vai ser a quantidade de elementos que vai ter nessas listas maiores. Mas elas também vão ser listas, né? Esses elementos também vão ser listas. E a quantidade de elementos vai ser a quantidade de elementos que vão ter em cada lista, certo? Em cada lista interna. Por quê? Porque a lista grandona, os elementos são justamente essas listas. Eu estou repetitivo, eu sei, perdão, mas vocês têm que entender essa ideia. Vamos lá. E essa quantidade
essa quantidade de listas, quem vai botar vai ser o usuário, né? Vai aparecer a mensagem quantas listas terá a sua matriz e o usuário vai botar. E a quantidade de elementos, com os elementos as listas armazenadas da matriz irão guardar. Também vai o usuário que vai colocar. E aí beleza, com essas informações, vamos imaginar que o usuário botou 2 aqui. For lista in range, quantidade de lista, beleza. For lista in range, aqui criamos a lista que será armazenada na matriz. Ela é igual, beleza, essa é a lista grandona. Ok. For element in range, quantidade de elementos, né? Quantidade de elementos que a gente vai colocar. E aí a gente vai utilizar o que a gente aprendeu de adicionar o ponto append. E aí a gente vai colocar aqui, ó, insira o valor que deseja inserir na matriz na posição lista traço elemento. Adicionamos os elementos na lista. Matriz.append, isso aqui está fora do for. Anexamos a lista na matriz, né? A gente tem uma maior aqui. Vamos percorrer novamente o que a gente fez. A gente criou a lista maior, certo? Que é essa matriz aqui, né? Que se chama matriz, uma lista dentro da lista, beleza? E aí o usuário vai botar a quantidade de listas que vai ter, né? Que vão estar, a quantidade de listas que vão estar nessa matriz e a quantidade de elementos dentro dessa lista, certo? For lista in range. Criamos a lista que será armazenada na matriz. Vamos lá. O for ele vai rodar várias vezes. Na primeira vez ele vai criar essa lista L. L é igual a... Beleza. Tá vazia. Aí tem um for dentro de um for. Aí ele entrou primeiro, aí beleza. Passou, criou aqui e foi pro segundo. Aí for element in range. Quantos elementos? Então a gente vai colocar aqui quantos elementos vai fazer, ou seja, vai rodar de acordo com a quantidade de vezes, esse for vai rodar a quantidade de vezes que o usuário digitou. E aí o usuário digitou uma vez só, beleza. Então, uma vez apenas, a lista L vai receber um valor que a gente vai adicionar, né? A gente vai adicionar, isso aqui é a frase, tá? Isso aqui a frase vai colocar e tal, isso aqui é para poder aparecer, que é assim, né? Vai o F string e aí vai abriu chaves, aí lista, aí naquele mesmo esquema que a gente fez, gente, aquele mesmo esquema e tal, beleza. E aí a gente vai, depois desse for adicionado, se era só uma vez, né, se é só uma vez, aí ele só vai fazer uma vez, mas digamos que ele não faz só uma vez, digamos que ele vai colocar mais de um elemento dentro dessa lista. E aí você vai rodar outra vez aqui, você vai colocar outro elemento, né? E aí quando isso acabar, quando essa ideia acabar, a gente vai adicionar, né? A gente vai adicionar a matriz inicial, essa matriz que a gente criou com esses elementos, certo? E aí a gente vai fazer esse processo de acordo com a quantidade de vezes que o usuário digitou em quantidade de listas. Então, se o usuário, vamos rodar a mesma ideia, o mesmo pensamento, com 2 aqui, a quantidade de listas, e 1 aqui. Se eu coloco 2 na quantidade de listas, ou seja, vou ter a lista grandona, que é a matriz, vai receber 2 listas dentro delas, que nesse caso vamos chamar de L, sendo que não necessariamente elas vão ter valores iguais, tá? Quem vai determinar o valor vai ser o usuário através desse input aqui. Então, muita calma nessa hora. E aí, beleza. A primeira rodada criou essa lista e na segunda rodada eu coloquei os elementos da lista, certo? Coloquei os elementos da lista. E aí, como eu só disse que queria um elemento, aqui foi 2, aqui foi 1, então aqui eu só vou colocar uma vez. Eu só vai ter um elemento dentro dessa lista. E aí, beleza. E adicionou essa lista a matriz. Beleza, já tem uma lista lá. E aí eu coloquei que eu queria 2 listas, então aqui vai rodar esse mesmo processo. Vai abrir uma nova lista, que vai se chamar L também, mas não vai atribuir a minha lista criada chamada L previamente, porque ela foi adicionada aqui. Aí depois disso aqui não tem como fazer essa modificação mais. E beleza, aí criou essa lista, porque eu coloquei que era 2 pessoas, ou seja, 2 listas, ou seja, essa vai ser a última lista criada, e essa última lista vai ser colocada a quantidade de elementos que a gente que a gente disse que ia ter previamente, a gente vai colocar ela, e aí vai adicionar e vai mandar eu printar.
Vou rodar esse código aqui. Quantas listas terá a sua matriz? A minha lista, né? Essa lista dentro essa minha lista dentro de lista vai ter duas listas. Quantos elementos as listas armazenadas irão guardar? Vão ser 2 elementos. Insira o valor que deseja inserir na posição matriz 0, 0, ou seja, né, na primeira posição. Eu vou colocar 10. Espera aí que eu acho que é ocupado. Gente, porque ficou ocupado meu. Vou até pausar aqui um segundo. Tá, voltou aqui, vamos lá. Vamos ver se vai agora, na verdade, né? Vão ser 2 listas dentro dessa matriz e vão ser 2 elementos. Insira o valor que deseja inserir na matriz na posição 0, 0, ou seja, vai ser 10. Na outra posição vai ser 10. Beleza. Gente, isso aqui na matriz. Nessa matriz vai ter uma lista com índice 0, né? Vai ter um elemento, que esse elemento será uma lista. Eu estou repetindo esse tempo todo, enfim, perdão. Mas que esse elemento vai ser uma lista, né, no índice 0, e dentro desse elemento de índice 0, que é uma lista, terá 2 elementos de índice 0 e 1, e esses 2 elementos serão 10, né, serão 2 10 e tal. E aí na segunda lista que eu disse que ia ter, eu vou colocar 15, 185 e na segunda parte eu vou colocar 12. E aí você manda printar a matriz, aí vai ter essa lista maior aqui, né, essa daqui fora, né? E vai ter 2 listas dentro dela, que é essa 10, 10 e essa 185,12. Entenderam? Vocês entenderam essa ideia, o for e tal? Isso é muito importante, velho, que entenda. Dica para criação da lista. Vamos lá. Eu vou voltar um pedacinho aqui depois, quando acabar tudo. Beleza, criei uma lista, né? A gente usa essa função list. Range 5 a 15, ou seja, vai criar de 5 a 15 e vai criar essa lista. Aqui estamos mandando printar de 5 a 14, porque 15 não pega, né? Então 5 a 14. Criei aqui na variável L uma lista, e aí for i in range 5 L.paint float input, ou seja, vai rodar isso aqui 5 vezes, e em 5 vezes eu vou adicionar um valor float a L, né? E quando eu mando printar L, tá aí os 5 elementos, certo? Deixa eu botar para rodar aqui, ó. Aí tá me pedindo 5. Eu tô botando inteiro aqui, mas pode ser quebrado, né? É float e tal. E aí aparece, né? Aparece aí. Gente, quase 1 hora, pelo visto a gente está, né, mantendo esse padrão aí de mais ou menos 1 hora. Esse pedaço aqui é muito importante, tá? Esse processo de criar a lista. Aí nesse caso aqui a gente está botando a quantidade de lista, a quantidade de elemento, e aí como é a quantidade, é o limite até ser feito, e o for trabalha justamente com esse limite até ser feito. Então se eu coloco aqui no for essa quantidade de lista, o for, quando só tem um elemento, é justamente até onde ele vai. Se eu coloco 2 é o início e o fim, 3 é o início e o fim, como ele vai fazer isso? E aí, ou seja, a quantidade de vezes que ele vai fazer esse processo é a quantidade que a gente colocou aqui. Então ele vai criar essa lista aqui 2 vezes, tá? Não se prendam a esse L igual e achem que o primeiro criado vai modificar o segundo. Não vai, porque a gente está colocando esse valor dentro da matriz, e aí não tem mais essa relação de mudou o L, vai mudar o que está dentro da matriz, tal. Não é assim. E aí criou, aqui vai criar a matriz e aqui vai adicionar, né? E aqui vai adicionar, e utilizando esses recursos aqui eu consigo ficar mais claro para vocês. Consegue ficar mais claro para vocês essa relação de, apesar de ser uma lista, ela é um elemento dentro de outra lista, então ela vai você vai ter que chamar ela através do índice dela, e para chamar vai ter que fazer assim e tal, e dentro dessa lista terá outros elementos e tal. E aí assim, né, a função append, a gente aprendeu aqui como excluir, como percorrer, como inverter, como ordenar, como 3 tipos de formas de remover, e as diferentes funções, né? O insert, que precisa do índice, o del, que tem um padrão, se você quiser apagar tudo, só 2 pontos,
Enfim, muita coisa, muita ideia. Eu confesso para vocês que esse assunto ainda está sendo digerido por mim, né? Porque as possibilidades e a quantidade de coisas é muito, e eu já tô vendo dicionário, então tipo, né, deixa isso aqui muito maior ainda. Mas enfim, isso são papos para outras lombras e são ideias para outros pensamentos. Por essa aula é isso. Vai ter a lista lá do Google Colab. O BigCrowd colocarei pra gente salvar, pra gente poder ter esse referencial. Mas o principal é o Google Colab, o principal é o entendimento da teoria, na verdade, assim, o básico, o basilar, é o entender o que é que eu estou fazendo, é entender esses nomes, essas variáveis, essas funções, né? E aí conseguir aplicar é uma coisa que é puramente você, né? Eu consigo, assim, um professor bom, um professor com uma didática boa, ele consegue fazer com que você entenda a teoria de uma forma mais fluida e pode até auxiliar esse entendimento melhor da teoria na prática, mas garanto que pela simplicidade das coisas que a gente está vendo, apesar de ser algo bem novo e que pode ser desafiador, não disse que não é desafiador, mas pela simplicidade da construção teórica do que a gente está vendo, o aprofundamento do conteúdo de programação desse semestre vai depender totalmente de você ver as aulas complementares, de você fazer os exercícios, de você procurar no background, procurar fazer os exercícios que tem lá nas aulas complementares a mais e tal. Enfim, é isso, gente. Vou estar finalizando por aqui. Estou muito feliz, né, que com essa quinta aula eu literalmente passei da metade de aulas gravadas, né? No início dessa aula eu disse que era metade, mas enfim, aí já estava gravando essa ultrapassagem. E é isso, falta apenas 4 aulas, falta apenas esse mês eu finalizo. Esse mês vai ser trevas, tenho plena certeza que esse mês vai ser trevas, mas vamos lá, estamos dia 31 ainda, então em teoria ainda é aquecimento. É isso, gente, valeu.